Olá, tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já reparou que hoje em dia parece que está na moda falar mal da compra de imóveis como se fosse óbvio que apenas a locação vale a pena? Mas pensa comigo, por que então existem tantos empreendimentos imobiliários? Você tem certeza que uma pessoa que compre um imóvel, seja de 100 mil ou de 100 milhões, é uma pessoa tão boba assim? Meu nome é Elder, seja bem-vindo a esse canal. Em cada vídeo, eu te convido para uma conversa sobre assuntos variados, especialmente sobre imóveis, direito e negócios. E se você gosta de questionar o mundo e pensar fora da caixa, aqui é o seu lugar. Então, bora pro vídeo? Esse é o primeiro vídeo de uma série que tem como tema principal a aquisição de imóveis. Se você não me conhece ainda, eu sou corretor e eu atuo majoritariamente em operações de compra e venda de imóveis. Eu acredito no que eu faço e por isso eu tenho vários motivos para dedicar minha vida a isso. Nesses anos, eu já lidei com todo tipo de cliente e ainda que a operação seja a mesma, a da aquisição de propriedade de um imóvel, os motivos que levam as pessoas a isso são os mais diversos. Mas em resumo, são dois grupos principais. O grupo que compra para moradia própria ou alheia e o grupo que compra para investimento. Mas antes da gente avançar, a gente precisa entender o que é ser proprietário, quais são as vantagens e os poderes de um proprietário sobre a coisa. No ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no artigo 1228 do Código Civil, a gente tem um resumo disso. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que, injustamente, a possua ou detenha. E isso serve tanto para a propriedade de bens móveis ou imóveis. Mas deixa eu explicar melhor. 1. Direito de usar. O que seria isso? É utilizar o bem da maneira que você entender mais conveniente e poder excluir o uso por terceiros ou modular o uso que é feito por terceiros. 2. O direito de usufruir. Usufruir lembra frutos. A gente tem vários tipos de frutos. São 3, na verdade. Os frutos naturais, que são aqueles gerados pelo próprio bem, sem intervenção humana. Por exemplo, café, laranja, soja. A gente tem também os frutos industriais, que são gerados por uma fábrica, que você seja proprietário. E a gente também tem os frutos civis, que são recebimento de juros ou aluguel. 3. O direito de dispor do bem, transferir a propriedade, vender, doar, alienar, consumir, dividir, gravar, que é o quê? Colocar o bem em garantia, por causa de um empréstimo, por exemplo. E 4. Reivindicar. Você pode reaver de qualquer um que faça uma posse injusta ou ilegal da sua propriedade. Você consegue perceber que a propriedade confere ao titular uma série de vantagens, e que vai muito além da simples permissão com condições de estar na propriedade de alguém. Em qualquer lugar no mundo em que você esteja, seja dentro do lugar onde você dorme, trabalha, na coisa que você se locomove, sempre terá algo ou alguém que faz questão de deixar bem claro que a propriedade daquele bem é dela. Dentro de cada país, isso fica bem claro, através do registro do imóvel. E por isso há aquele ditado: quem não registra não é dono. Mas e entre os países? Países, eles entram em guerra e disputam a propriedade de territórios e dos direitos advindos dessa propriedade, seja por uma rota de comércio, por recursos naturais como petróleo, gás natural, minérios, ou mesmo área agricultável naquele local, a biodiversidade e os fármacos obtidos nas pesquisas nesse local, ou mesmo uma zona econômica exclusiva. Para você ter uma ideia, o Brasil e a França quase entraram em guerra na chamada Guerra das Lagostas. Calma, Helder, calma. Você está viajando na maionese. A gente começou falando sobre gente que quer comprar um imóvel para morar ou para investir
E aí você vem me falar de guerra das lagostas? Não, beleza. Vocês entenderam o quão vantajoso pode ser a propriedade de alguma coisa, devido a uma série de direitos e prerrogativas que a propriedade gera. Em ambos os casos, os proprietários eles vão ter todas as prerrogativas de uso, gozo, fruição e reivindicação que a gente acabou de destrinchar. Mas vamos dar uns exemplos mais palpáveis para a compra fazer ainda mais sentido. Então, no caso de quem compra um imóvel para moradia própria ou alheia. Primeiro fator, provavelmente é uma pessoa que busca um imóvel personalizado. Essa pessoa quer que o imóvel atenda ao máximo às suas necessidades particulares. Por exemplo, o design, a planta, o layout, a decoração, o acabamento, ou mesmo personalização no sentido de quem vai morar lá dentro, talvez tenha uma pessoa que tenha necessidades especiais, tenha uma mobilidade reduzida, talvez pode ser um idoso, um acamado. Um outro exemplo é de uma pessoa, mas que deseja realizar benfeitorias permanentes e que incorporem ao valor da propriedade. Por exemplo, a pessoa tem um aras, um sítio e quer um sistema de irrigação. A pessoa quer reformar o piso, as esquadrias, as janelas, quer ter uma banheira, uma piscina, quer instalar energia solar. Ou mesmo, um exemplo mais palpável ainda, a pessoa quer armários e móveis planejados. O que, dependendo do caso, se for um aluguel, não vai ser muito possível. Outro caso, a pessoa precisa de uma mobília com um tamanho e formato coerente com os ambientes. Se você é proprietário de uma casa, de um local, você vai sim poder fazer armários e móveis planejados sem se preocupar ou sem perder dinheiro com isso. Você vai poder incorporar essas benfeitorias ao valor do imóvel, ou mesmo você pode sim investir em uma mobília com tamanho e formatos coerentes com os ambientes. Se o imóvel não é seu, você não tem a propriedade do imóvel, você tem um desincentivo a realizar esse tipo de benfeitorias, por problemas no momento de uma quebra de contrato, ou caso você mude de imóvel, caso o proprietário peça o imóvel de volta. Um outro fator interessante é caso essa pessoa que está comprando busca utilizar o imóvel da maneira que o convém, sem nenhum tipo de restrição. Por exemplo, às vezes alguns contratos de locação é proibido você ter filhos ou ter crianças morando no local, ou é proibido você ter animais de estimação. Então, por exemplo, voltando aos exemplos passados, se você locou um imóvel, se você fizer um armário planejado, amigo, se você mudar de lá, o proprietário pedir o imóvel de volta, algo do tipo, ou eu tiver um reajuste exagerado e você não der mais conta de pagar, ou não for mais interessante morar naquele local, aquele armário planejado você não vai aproveitar em outro local. A mobília que você comprou ou organizou talvez não sirva num outro layout de algum outro imóvel que você venha morar. Ainda que você consiga colocar tem um armário, algo do tipo, não vai utilizar, pode ser que o proprietário não queira pagar por aquela benfeitoria que você fez. Você tem o direito de retirar aquela coisa que você colocou, caso o proprietário não queira pagar por ela. Mas aí você vai utilizar onde? Se não for um tipo de imóvel muito padrão, tipo MRV, aqueles que tem um layout bem parecido um com o outro, você não vai conseguir aproveitar. Um outro fator que eu creio ser decisivo e muito importante e negligenciado na hora da argumentação a favor da compra de um imóvel é a busca da proteção do patrimônio. Por exemplo, proteção contra os efeitos da inflação, a proteção contra as políticas monetárias, econômicas e legislativas que são extremamente abusivas pelos governos, especialmente no Brasil, em que o poder é extremamente centralizado. Quem viveu a hiperinflação, uma desvalorização exacerbada da moeda, R$500 milhão
em barras de ouro que valem mais do que dinheiro? 9 bilhões de cruzeiros em barras de ouro? É verdade? São 3 bilhões de cruzeiros no cartelão e mais 6 bilhões de cruzeiros em barras de ouro. Quem compra o carnê do baú não pode perder. Ou ganha no cartelão acumuladão, ou então recebe todo o dinheiro que pagou de volta em mercadorias que você escolhe. Eles viveram o confisco. Tem muitos casos de tributação sobre a renda exagerados, ou mesmo a possibilidade de tributação sobre dividendos. Por exemplo, no caso de locação, você está extremamente exposto. Talvez você seja uma pessoa mais nova, ou uma pessoa em que a notícia desses eventos não chegaram até você. E talvez por isso você não considere esse fator na hora de pesar sobre a compra de um imóvel. E há também vários institutos que protegem o seu local de moradia. Por exemplo, o seu local de moradia é inalienável, é uma proteção extra que você tem por ser propriedade imóvel sua. Ao contrário de um dinheiro que está lá na sua conta e que pode ser confiscado, os seus rendimentos que podem ser tributados, ou mesmo dividendos que você receba podem ser tributados, a hiperinflação que vai derreter o seu poder de compra, a desvalorização da moeda, dentre outros fatores. A compra de um imóvel te protege em várias situações. Um outro fator muito importante que talvez você tenha em mente quando busca a aquisição de um imóvel, e provavelmente é um dos fatores que as pessoas têm em mente também, é a busca da previsibilidade. Talvez você não queira se preocupar com reajustes abusivos de aluguel, reajustes que podem impossibilitar o pagamento. Ou você também não quer que o locador peça o imóvel de volta no momento que você não está preparado financeiramente ou psicologicamente. E quando isso acontece, tende a ser um evento traumático. Ou também você não quer correr o risco de, nesse momento, não estar à disposição no mercado nenhum imóvel que te atenda. Tanto fatores físicos, tamanho, localização ou mesmo financeiro. Pode até ter um imóvel que te atenda, mas ele está financeiramente acima do que você pode ou do que você está disposto a pagar. E há vários outros porquês de se comprar imóveis. É útil também para planejamento sucessório. E acredite se quiser, tem pessoas que inclusive realizam compras para ocultação de patrimônio. Então a gente já falou aqui alguns dos motivos e fatores que levam as pessoas a comprar um imóvel para moradia própria ou alheia. Mas e quem deseja um imóvel para investimento? Tanto pessoa física ou mesmo pessoas jurídicas, fundos imobiliários. A compra para investimento provavelmente acontece quando se deseja um ativo seguro. Por que seguro? Um imóvel ele tende à valorização, ou no mínimo à manutenção do valor do bem. Claro, que se bem administrado. Um imóvel ele não está exposto à quebra de bancos ou da bolsa. Um imóvel é um ativo que não pode ser simplesmente congelado ou perdido, como valores em aplicações ou dentro de corretoras. A compra de um imóvel para investimento é também muito interessante caso você deseje um ativo durável. Por quê? O imóvel ele tem baixo custo de manutenção em relação ao preço de aquisição. Claro que isso é caso a caso. E também, o tempo que se tem de retorno supera muito o tempo que você precisa para investir naquele imóvel. Um outro fator é caso você deseje um ativo em demanda. Por exemplo, o déficit habitacional do Brasil é elevadíssimo, mas não basta só ser um imóvel habitável. Imóveis de qualidade é um ativo ainda mais escasso e, por consequência, mais valorizado. Um outro exemplo são galpões logísticos, que é um tipo de imóvel que tem características peculiares e, dependendo das características do imóvel, também é de alta demanda e de alto retorno. Um outro fator é que quem tem a propriedade de um imóvel pode usufruir de linhas de crédito bem mais baratas. Por quê? Olha, o imóvel ele não desaparece,
ele não muda de lugar, não tem como perdê-lo. É uma ótima forma de garantir uma operação de empréstimo, por exemplo. Então, quanto menor o risco para o credor, menor os juros pagos pelo tomador. Um outro fator interessante que é levado em consideração na compra de um imóvel para investimento é que o imóvel ele é um ativo tangível e de alto valor. Tangível porque você pode pegar, tocar, visualizar. E o imóvel, ele sempre tem um valor intrínseco. Pode haver um retorno potencial, ainda que seja apenas pela localização. Você já viu em algum site uma casa velha, caindo aos pedaços, mas que está assim, caríssima? Aí a pessoa pensa... Cara, como assim? Quem vai pagar tanto nessa casa? Tá caindo aos pedaços. Não. A pessoa que vai comprar o imóvel, ela não está comprando a casa. Ela está comprando o potencial daquela casa. Ela está comprando, nem que seja a localização, para fazer um edifício comercial, qualquer coisa do tipo. Uma outra coisa é que aplicações convencionais podem ter o valor investido totalmente perdido. Como a gente acabou de observar, esse risco com imóveis não existe, porque o imóvel ele tem um valor intrínseco, ainda que seja a terra nua, apenas pela localização. E em aplicações convencionais, o risco que desse valor chegar a zero, ou mesmo ter prejuízos, você perder mais do que você investiu, é um risco existente. Então eu acho que após toda essa nossa conversa, tem dado para perceber que existe uma série de motivos que possibilitam que a compra de um imóvel seja sim algo muito bom, bem ao contrário do que hoje em dia vem sendo pregado. Mas espera aí, Helder, isso significa que a compra de qualquer imóvel, em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer forma de pagamento e a qualquer preço é sempre bom? É claro que não, né? Mas e a locação? Existem vários casos em que a locação é recomendável. E também tem outros casos que a locação ela não é apenas recomendável. Em alguns casos, para algumas pessoas jurídicas específicas, ela chega até a ser obrigatória em alguns momentos. Não existe um contrato necessariamente bom ou ruim. Todos têm suas vantagens e desvantagens e casos recomendados para sua utilização. Todo instituto tem seu papel, tem sua importância. Então, pessoal, por hoje é só. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais a sua atenção. Se você achou interessante essa conversa, retribui aqui com um like, continue assistindo nossa série de vídeos sobre esse assunto e se você tem algum outro ponto de vista, tem algum fator que te levou a comprar um imóvel, que te levaria a comprar um imóvel que não foi falado aqui, comenta aqui com a gente, vamos conversar. Abraço, tchau, tchau. Retribui aqui com um like, aqui tem uma série de vídeos. Aqui, deixa eu aqui.